Olá a todos do sétimo ano, a nossa aula de hoje será de revisão. Então, todos esses temas que estão aí no nosso slide, eu vou pegar os pontos principais de cada tema desse e aí reexplicá-los bem resumidamente. Então, vamos lá. Bom, como não tínhamos filosofia e passamos a ter filosofia esse ano, eu fiz uma aula de introdução à filosofia para a gente poder compreender um pouco mais daquilo que a gente está falando. Então pegamos o conceito e definimos filosofia como o amor à sabedoria. E a filosofia nos ajuda na capacidade de pensar, de refletir sobre as coisas do mundo, sobre a nossa existência e etc. Também vimos todos os seres humanos são capazes de filosofar a partir do momento que eles começam a pensar dessa maneira sobre a sua participação no mundo e até mesmo buscando explicar o mundo qual ele vive. Aí eu deixei uma reflexão, como as pessoas pensavam antes da filosofia, e vimos que elas pensavam através dos mitos. Eles acreditavam que os mitos traziam essa explicação para o seu interior, ou seja, os mitos que eram ali sagrados, isto é, religiosos, traziam uma explicação para tranquilizar essas pessoas, para o interior dessas pessoas. Aí tem uma frase do Protágoras, que eu vou falar um pouco mais à frente: o homem é a medida de todas as coisas. Protágoras acreditava que tudo é para o ser humano, pelo ser humano e através do ser humano. Ou seja, tudo relacionado aos mitos deveria ser extinto, acabado. E sim o próprio ser humano, através da sua razão, que deveria governar e ditar as coisas. Aí entramos propriamente dito no tema e no primeiro capítulo do nosso conteúdo, os sofistas. Bom, eu começo com uma reflexão. Nas redes sociais, todas as informações são verdadeiras? Discutimos largamente isso em sala de aula. Vimos que não. E através das redes sociais, muitas pessoas tomam todas as notícias como verdade. Vim mencionando o pensamento racional, que os filósofos da natureza ou pré-socráticos, tanto ao falar filósofos da natureza e pré-socráticos, está correto. Por quê? São os filósofos que vieram antes de Sócrates. E por que eles são chamados de filósofos da natureza? Porque eles acreditavam que todas as coisas e explicações para o mundo estavam na própria natureza. Então esses filósofos da natureza ou pré-socráticos não acreditavam nos mitos. Eles queriam outras respostas e assim eles foram superando os mitos. Mas também existiam outros filósofos chamados de sofistas, que só queriam convencer os outros através de discurso. Aí a gente vai para o próximo tema. Um dos sofistas, esse aí, Gorgias, também. Protágoras foi um, Gorgias foi outro. Gorgias dizia, nada existe. Por que ele dizia isso? Vou falar aqui mais à frente. Os professores do discurso. Bom, Protágoras, que a gente viu naquela frase lá, dizia, o certo e o errado devem ser avaliados. Por que ele dizia isso? Bom, para ele, tanto a questão do certo e do errado tinha a ver com a necessidade daquilo que a pessoa estava sentindo. Se a pessoa tinha uma necessidade, esse certo ou errado deveriam ser avaliados por essa pessoa. O que é certo, o que é errado. Exemplo, se a pessoa está com fome, vou roubar. Para mim não vai ser errado. Basicamente seria esse o pensamento de Protágoras. Então por isso que ele falava isso, que essas duas questões deveriam ser avaliadas. Agora, Gorgias, que dizia nada existe, ele falava que o discurso deveria convencer as pessoas pela emoção. Qual é a contribuição que esses sofistas trouxeram? Bom, apesar deles não se preocuparem com a verdade das coisas, estavam nem aí. Eles só estavam preocupados em vencer o debate. Eles eram pagos para que viessem ensinar as pessoas. Mas os pensamentos deles contribuíram para o desenvolvimento de uma argumentação lógica, com início, meio e fim. Então teve uma contribuição mesmo eles não querendo saber da verdade, mesmo eles não tendo uma preocupação com aquilo que é verdade.
E por fim, a filosofia de Sócrates. Sócrates, também um grande filósofo, que era contra os sofistas, ou seja, ele não reconhecia que os sofistas de fato fossem filósofos. Para Sócrates, os sofistas eram apenas enganadores, porque eles viviam como se tudo fosse apenas discurso, debate, discussão boba. E Sócrates buscava a verdade das coisas e usava um método, por isso é método socrático, que inicialmente começava ali com a ironia, fazendo perguntas às pessoas: o que é o amor, o que é a paz, o que é isso, o que é aquilo, fingindo não dar muita atenção, e se desdobrava e evoluía para a maiêutica. Maiêutica porque significa dar à luz, parto, sua mãe era parteira, e ele dizia que a pessoa, quando ela destruía os conceitos que ela tinha consigo e aprendia conceitos novos, definições, entendia do que se estava falando, essa pessoa dava à luz as ideias. Então, por ela mesma, descobria a verdade das coisas. A defesa de Sócrates. Sócrates foi acusado pelos governadores atenienses por estar desviando os jovens, corrompendo a juventude e fazendo com que os jovens não acreditassem nos deuses. Ele se defendeu no seu julgamento, mas foi morto, foi obrigado a tomar veneno. E a gente finaliza com uma frase do próprio Sócrates: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Aí entra aí a frase: conhece a ti mesmo? Só sei que nada sei. Porque o conhecimento, de fato, tem um limite, mas a busca pela verdade é possível, segundo Sócrates. Fim.